Eclesiastes 4, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 16, até o fim deste capítulo. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Muito bem. Nós estamos acostumados, especialmente por causa da globalização e por causa da televisão e a capacidade que ela tem de nos mostrar, principalmente em tempo real, aquilo que acontece, e parece que há um gosto próprio da nossa geração por calamidades. Então, quando a gente ouve aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional, parece que a gente desliga todo o resto para poder prestar atenção naquilo que vem logo na sequência do plantão. A gente tem um gosto por essas coisas e normalmente quando a gente ouve a musiquinha lá do plantão, a gente já imagina o pior e espera o pior. E as calamidades acontecem. Acredito que elas sempre aconteceram, mas agora nós tomamos conhecimento mais rápido e tomamos um conhecimento total, considerando que nós temos informações quase que do planeta inteiro. Mas a gente não precisa ir longe para considerar algumas calamidades, só para ilustrar o início aqui da palavra que nós queremos considerar nesta manhã. Se nós pensarmos na América do Norte, nós podemos pensar no grande furacão Katrina, que pegou New Orleans e destruiu. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas a cidade de Nova Orleans, na nossa maneira de se referir, ela foi construída num lugar que é totalmente inapropriado. É uma bacia, ela tem um dique gigantesco de um lado, ela tem um pântano de um outro, e ela tem rios de outro, então, e ela é um local mais baixo do que todos essas fontes de água ao redor dela. E aí é certo que em qualquer situação em que haja um acúmulo de água, um acúmulo de chuvas, aquela região é uma região que tem uma probabilidade muito alta de ser inundada. E eles, por conta de um gosto por aquele lugar, de achar o lugar bonito, de querer construir uma cidade, de querer morar lá, eles construíram diques e construíram uma série de sistemas para se proteger daquela situação de risco. Mas ainda assim, toda essa precaução foi insuficiente quando eles de fato foram alcançados pelo furacão Katrina e milhares de vidas foram ceifadas por conta disso. E é óbvio que depois disso, se você procurar algumas fotos na internet, como depois de toda a grande enchente, o que você vê são ruínas de casas,
ou você vê paredes e muros com aquelas marcas de água gigantescas, que você olha, passa por aquilo ali e imagina, olha onde essa água chegou. Isso aconteceu perto de nós, aqui no Vale do Ribeira, com as enchentes que aconteceram ali. Isso aconteceu um pouco mais longe de nós, quando nós pensarmos no Rio de Janeiro, com o que aconteceu na região montanhosa, na região de Petrópolis, naquela região toda ali que foi inundada e que uma grande avalanche varreu uma cidade. Se nós pensarmos na região Nordeste, nós tivemos na região de Alagoas a mesma situação acontecendo há anos atrás, e nós estamos acostumados a ver essas catástrofes todas, e a última delas foi numa região que eu conheço bem e que eu gosto bastante, que foi em Porto Velho, por causa da cheia do Rio Madeira. E numa das reportagens que eu assisti, eu vi um museu que eu frequentei pelo menos umas 3 ou 4 vezes, eu estive lá, que é um museu chamado Museu da Estrada Madeira Mamoré, que é um museu da estrada de ferro. E quando você vai àqueles galpões que existem lá na área que é uma área de turismo, você encontra tanto as locomotivas que foram construídas naquela época, e bem antiga, aquelas Maria Fumaças, e você encontra também coisas próprias da região, você encontra souvenirs dos índios, para você trazer para cá e falar assim, ó, estive lá em Rondônia, estive lá no Amazonas, e essas coisas todas elas foram varridas ali, as locomotivas foram tiradas dos trilhos, literalmente, de onde elas estavam, e as marcas, tem um colega meu que mora lá, um diácono da igreja, ele postou umas fotos recentemente, mostrando as marcas de onde a água chegou, e só de você olhar, você fica aterrorizado com aquilo, que você imagina, como que esse povo sobreviveu. Há uma verdadeira cidade próxima ao porto, ou no porto do rio, que é um porto de água doce, e as pessoas constroem casas em cima de flutuadores ali em volta, é um bairro muito pobre, e aquilo tudo foi varrido, limpou a margem do rio, e não existe mais nada daquilo lá. E nessa reportagem que eu assisti há alguns meses atrás, sobre o que aconteceu lá, uma pessoa num barco conduzia o repórter por um local onde se andava antes, e agora está completamente inundado, e o repórter perguntou, o que é pior nessa situação toda? Ele falou, e essa pessoa morava ali, ele falou, o pior nessa situação toda não é a água, o pior são os saques, o pior é o ser humano, porque na hora que a água começa a subir e você não consegue controlar mais nada, as pessoas começam a roubar coisas, elas começam a furtar o que não é delas, elas começam num instinto de sobrevivência, a catar o que vem pela frente e levam para algum lugar. E a gente já viu essa cena também, quando você ouviu falar ou assistiu às reportagens sobre esses lugares que foram varridos por algum desastre. Os mercados e as lojas, eles são saqueados imediatamente, os supermercados, as pessoas vão lá buscar algumas coisas no instinto de sobrevivência, e no meio disso tudo tem aquele povo do quebra-quebra, e tem aqueles que querem levar vantagem mesmo, que vão lá roubar 5, 6 televisões para guardar em algum lugar, porque eles não têm nem onde ficar, porque estão também alagados ou debaixo de um grande desastre, de uma grande calamidade. Estas cenas nós estamos acostumados a ver. Quando você vê uma cena também de algum evento desse na América do Norte, ou assiste um filme, você já deve ter visto aquela cena de todo mundo correndo para o mercado, e você não enxerga mais caixa, não enxerga mais ninguém, todo mundo catando água, enfiando dentro do carrinho e levando embora, com medo de morrer de sede. Ou seja, catástrofe expõe o pior do ser humano. Desastre faz com que os nossos instintos mais primitivos apareçam. Veja bem, o nosso rei pregador, Salomão, ele está falando sobre isso. Ele já pesquisou muitas coisas, já analisou muitas coisas, já testou a nossa vida sobre vários ângulos, sobre vários prismas, e agora ele vai falar conosco a respeito disso, a respeito do pior de nós, que aparece nas piores circunstâncias. E então ele vai mostrar para nós que existe uma regra para nós considerarmos a respeito da vida. E a regra que ele vai defender nesses versículos que nós lemos, nesses 12 versículos, é que a vida funciona melhor quando o nosso coração está contente, quando nós vivemos em conjunto, vivemos em coletividade, e quando nós aprendemos sempre. A vida funciona melhor com o coração contente, em conjunto com as pessoas e aprendendo sempre. Isso é exatamente o contrário do que acontece numa calamidade, onde todo mundo fica triste,
Todo mundo age individualmente e parece que você esquece tudo que você aprendeu e não está disposto a lembrar de nada mais disso. É o contrário do que acontece numa calamidade. Quando ele, a partir do versículo 4, ele fala que ele observou todo o trabalho que se faz com a destreza das mãos, das destrezas de cada um, ele diz que no fundo, essas obras provêm de inveja, de um coração que está contra o seu próximo, de uma vaidade pessoal que também é correr atrás do vento. Mas se você observar os primeiros 3 versículos que estão aí, ele fala de coisas muito dolorosas, ele fala de lágrimas, ele fala de opressão, ele fala que não há ninguém que console, ele fala de violência, de mãos opressoras, ele fala de infelicidade, ele fala que felizes são aqueles que já morreram, ou muito mais felizes aqueles que nem nasceram. E por que ele está com esse tom tão dramático agora? Ele já foi dramático e muitas vezes até com um tom depressivo nos capítulos anteriores, mas aqui parece que ele pega o cúmulo, a totalidade da depressão, da tristeza e das amarguras vividas debaixo do sol. Do que ele está falando? O que ele está considerando? Olha, se um desastre desses, como eu acabei de citar para vocês, é capaz de fazer com que o pior de nós apareça, o que o nosso rei pregador está falando aqui é que houve um desastre muito maior do que qualquer um desses aí que nós ouvimos e vimos através dos noticiários. Um desastre muito pior, um desastre que trouxe danos à nossa vida que são absolutamente maiores e piores do que qualquer dano que uma enchente ou que uma avalanche possa trazer. O nome desse desastre é a queda. É a queda que aconteceu lá no Éden. Essa queda, ela detonou a nossa vida. E ela transformou a nossa vida, como nós já citamos antes, numa vida num mundo pós-guerra. Uma vida num mundo de pessoas individualistas, com os piores instintos aflorados, correndo cada um atrás daquilo que é seu, com inveja um do outro, tentando passar por cima uns dos outros e tentando sobreviver de qualquer jeito, a qualquer custo. E embora a gente crie uma máscara de educação e de convivência social, no fundo, todos esses sentimentos, eles estão aflorados no nosso coração. E basta que a gente seja colocado contra a parede por alguns instantes e eles vão aparecer. Eles serão expostos rapidamente. E rapidamente nós vamos deixar de ser aquilo que nós criamos como máscara e nós vamos ser aquilo que realmente nós nos tornamos desde a queda. Este foi o maior desastre, e é isso que ele está dizendo. Olha, tudo que existe debaixo do sol é opressão, é lágrima, é infelicidade, é dor, e era melhor não ter nascido do que nascer para ver as coisas que nós como homens vemos. É esse o tom do capítulo 4. Agora, a vida tem um jeito de viver melhor? Tem um jeito de ver as coisas funcionando bem? Tem. E é exatamente o que ele vai apontar através desse drama todo que ele narra para nós. E a primeira tese que ele vai nos mostrar é que a vida funciona melhor quando o nosso coração está contente. E por que ele vai dizer isso? Exatamente por aquilo que nós citamos aqui quando a gente colocou essa ilustração dos desastres. Quando não há o desastre, quando não há situações de risco ao redor de nós, quando o nosso coração está contente, parece que a vida funciona um pouquinho melhor. Parece que nós conseguimos nos manter nos eixos. Agora, como nós não temos garantia a respeito da existência ou não de desastres, nós, especialmente nós cristãos, precisamos buscar o contentamento em outro lugar, além da estabilidade circunstancial, para que a nossa vida funcione melhor. Porque a vida funciona melhor quando o meu coração está contente. Quando meu coração é entristecido por qualquer coisa e eu me deixo afetar por alguma coisa, aí tudo começa a esbarrar e nós começamos a mostrar a nossa parte ruim. Um dos danos desse desastre que eu citei para vocês, da queda, é que nós começamos a viver de forma predatória. O coração deixa de estar contente com o que você é e com o que você tem, e você passa a ser um predador. Isso aconteceu lá no Éden. A partir do momento que o homem caiu, ele passou a viver de forma predatória. Ele passou a estar desejoso de ter coisas
que naturalmente ele não pode ter, que antes da queda eram dele por direito e eram naturais. Agora, para tê-las, ele precisa conquistar, ele precisa ser um predador. A própria sentença que Deus vai dar ao homem lá em Gênesis, no capítulo 3, por causa do seu pecado, já contempla isso. Ele diz, olha, a terra não será mais favorável a você. Os animais não serão mais favoráveis a você. Você vai ter que dominá-la e subjugá-la, e isso vai ser com suor, e isso vai ser com lágrimas. E não só o homem, mas todo o sistema da nossa vida, da nossa natureza, do nosso planeta, se tornou um sistema predatório. Um sistema em que o mais forte ele vai sobreviver às custas da morte do mais fraco. E aí estas coisas são levadas de tal maneira ao cúmulo na nossa sociedade, que nós chegamos ao ponto de considerar que esta lei é uma lei boa. E a gente cresce ensinando para os nossos filhos, filho, você tem que ser forte, porque o mundo é dos fortes. Só os fortes sobrevivem. Nós ouvimos isso e às vezes loucamente nós dizemos isso para os nossos filhos. Nós dizemos, filho, você tem que ser o melhor, porque se você não for o melhor, você está perdido. Porque nesse mundo só os fortes sobrevivem. Veja o que aconteceu. Depois da queda, isso que parecia loucura para alguém, antes da queda, ou para alguém que tem o mínimo de temor a Deus, passou a ser um slogan da nossa vida. E um coração contente não pode andar por esse caminho. É exatamente o oposto. Eu tenho que olhar para essas coisas dentro de mim, é o que Salomão quer que eu faça aqui. Eu tenho que olhar para essas coisas dentro de mim e perceber que elas estão erradas. Que não é assim que tem que ser a vida. Que a vida funciona melhor quando o meu coração está contente, e não quando o meu coração está irritado e está extremamente desejoso de ser um predador voraz. Capaz de vencer a qualquer custo e de passar por cima de todos a qualquer custo. A inveja é uma grande marca disso. Eu não sei se você já trabalhou com algumas definições de inveja, mas tem uma que o pastor André pregando aqui uma vez deu, que eu gostei muito. Falou, olha, quando você tem uma pessoa perto de você, que é uma referência de alguém bem sucedido, e você diz assim, olha, eu quero trabalhar bastante, eu quero estudar bastante, para eu alcançar as mesmas coisas que essa referência minha alcançou, ok, você tem algo saudável. Isso não é inveja. Mas quando você tem alguém perto de você, e você diz, olha, eu não queria ter uma casa igual daquela pessoa. Você não vai falar isso, mas vai sentir. Eu queria ter a casa daquela pessoa. Isso é inveja. Eu queria ter o carro daquela pessoa. Na realidade eu queria ser aquela pessoa. Eu queria ter o talento daquela pessoa. Eu não quero ter um talento semelhante, eu quero ter o talento daquela pessoa. E os mandamentos, eles são muito claros. O 10º mandamento diz o quê? Não cobiçarás. Mas não cobiçarás o quê? Não cobiçarás o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o trabalho do teu próximo, os empregados do teu próximo. Ele está dizendo, não seja invejoso. E a inveja é exatamente o nome que nós damos para esse sistema predatório, pós-queda, de viver. É um jeito em que eu tenho que eliminar a concorrência de qualquer jeito. Essa é outra frase comum de um sistema predatório, que a gente considera normal, e que não é normal isso. E o que Salomão está querendo fazer com estas coisas todas é mostrar, olha, acorda gente, o que a gente está achando normal é um contra-sistema de viver, é um sistema predatório, é um sistema criado para matar, para destruir, não para viver. Não é isso que vai te dar satisfação, não é assim que a vida funciona melhor. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês aqui, olhem para os desastres e vejam exatamente o que o descontentamento no coração e o que um sistema de vida predatório produz. É aquela cena que você vê pós-desastre. Mas nós somos tão espertos e tão habilidosos em mascarar isso, que nós conseguimos viver fora de um desastre com o mesmo sistema. E a gente vive assim também. Trabalhando numa empresa todos os dias, chegando, cumprimentando as pessoas ao seu redor, abraçando-as, mas na hora do vamos ver, você está tentando a todo custo predar, tomar, substituir, tomar posse daquilo que não é seu.
E esse sistema de vida não funciona. Contra isso, o nosso pregador está dizendo: a vida funciona melhor quando nós temos um coração contente. Veja só, vamos seguir a partir do versículo 4. Olha qual que é a tese que ele vai criar. Ele diz: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ou seja, o esforço, toda luta, toda necessidade de conquista, no fundo, ela está sendo produzida por um sentimento de inveja. Ele diz: isso é vaidade, ou seja, isso não presta. Vamos deixar aqui de lado. O que presta então? Aí ele vai fazer uma outra análise. Ele diz: olha, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. A maneira como esse texto está traduzido aí parece que é uma outra pessoa tirando a conclusão que está no versículo 6. Mas se você tiver aí a NVI, você vai ver que a tradução está um pouquinho diferente, porque ele não vai dizer que é o tolo que diz isso, mas ele vai fazer essa consideração, que se por um lado é ruim cruzar os braços e comer a própria carne, ele diz que melhor é o descanso do que também o outro lado, que o outro lado é encher as mãos de trabalho. Então ele está mostrando dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? Se você gosta de desenho animado, eu vou citar dois para mostrar para vocês o que não é bom. Se o caminho da inveja, da vida predatória não é bom, tem outros dois caminhos que não são bons. Primeiro, o caminho lá do Hakuna Matata. Então quem assistiu o Rei Leão lembra do Hakuna Matata. Como é que é o esquema do Hakuna Matata? Vamos cantar, vamos ser felizes, vamos viver, e não se preocupa com esse negócio de trabalho, esse negócio de poupar, essa coisa de estudar. Larga isso daí. Aqui nós estamos num lapso temporal, num paraíso, num momento, numa colônia de férias. Esqueça a vida, viva aqui, esqueça que você tem futuro, esqueça que você tem responsabilidades, e vão ficar por aqui. A hora que der fome a gente morde o próprio braço e pronto, final. Ou se você é mais antigo, a crônica da formiga e da cigarra. Vamos cantar. E aí a gente ensina: não, melhor é fazer o que a formiga faz. Ok, é isso que o salmista vai falar, o nosso pregador vai falar também. Mas deixa eu citar uma outra que é bem conhecida também, principalmente aí dos de meia idade, porque Mowgli, o menino lobo, não é o desenho que vocês cresceram assistindo, mas é o desenho que de repente aí os mais velhos cresceram assistindo. Mowgli, o menino lobo. Lá nesse desenho tinha um ursão muito engraçado, que ele tinha um slogan para a vida. Vamos ver se alguém vai lembrar e continuar a frase. Necessário. Qual que é o restante? Somente o necessário. O extraordinário é demais. Quero somente o necessário. E é por isso que eu vivo em paz. Trabalho com um pouco de descanso é melhor do que não fazer nada, cruzar os braços e comer a própria carne, ou ter as mãos cheias de trabalho, as duas mãos, de tal maneira que você não consegue fazer outra coisa a não ser trabalhar, correr atrás do vento. Então a ideia dele para nós é o seguinte: fique contente, se contente com as coisas. Se contente, porque a vida funciona melhor quando você está contente. Quando você não faz nada, isso é um extremo perigoso e proibido. A Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas a Bíblia diz que o outro lado também é um exagero ruim, terrível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que está no miolo aí do versículo 6. Melhor é um punhado de descanso, ou seja, trabalho com um punhado de descanso. Não é só descanso e não é só trabalho. É trabalho com um punhado de descanso. Agora, tem uma regrinha. A regrinha é: a vida funciona melhor quando o meu coração está contente. Quando o meu coração está contente, eu consigo parar para descansar. Quando o meu coração está inquieto, eu não descanso. Nós vivemos uma realidade muito ruim nos nossos dias, porque nós somos extremamente influenciados pelo pensamento norte-americano de consumismo.
e por uma economia nefasta que tentou na última década anestesiar o brasileiro com coisas, e de fato conseguiu, nós nos enchemos de coisas. E quando a vida está cheia de coisas, sabe o que acontece? A gente para de sonhar. A gente não experimenta mais o contentamento. A gente não experimenta mais. Veja, eu vou tentar fazer um laboratório com você. Lembra quando você só tinha 2 pares de calçado? Você apreciava mais os seus calçados do que agora que você tem 30, 40. Quando você tinha 2 pares de calçado, você cuidava, você limpava, você zelava e você sonhava com um sapato novo no final do ano, com um tênis novo. Agora que você tem 10, 20, um de cada cor, você não lava, você não limpa, você não cuida e você não fica contente, porque você está sempre querendo mais um. Está faltando, eu ganhei uma camiseta nova, opa, eu vou precisar de um sapato novo para combinar com a última camiseta que eu ganhei. E isso funciona para tudo. Para tudo. Quando você tinha um Fusquinha velho, você cuidava muito mais dele do que agora que você tem 2 carros na garagem. Quando você tinha um Fusquinha velho, você separava uma parte do sábado, comprava cera líquida, comprava esponja, e você ia lá, pegava a mangueira, você mesmo, você não queria mandar ninguém lavar não, porque ali é uma questão de cuidado e de contentamento. Você ia lá e você dava aquela polida, e quando terminava tudo você olhava e o seu coração estava contente. Agora sabe o que você faz? Você vai lá, manda alguém lavar, e quando chega em casa você olha e você só enxerga os defeitos que o cara lavou, deixou embaçado, isso, apareceu um risco novo, e não tem mais contentamento, e você fala assim, eu não vejo a hora de trocar de carro. Isso vale para tudo na vida da gente. Sabe por quê? Porque acabou a simplicidade, nós viramos predadores insaciáveis, nós não descansamos, nós não nos contentamos e nós não sonhamos. Para sonhar, eu preciso viver uma vida simples. Pergunto para você, quando foi a última vez que você sonhou acordado? Para sonhar eu preciso de uma vida simples, porque se a minha vida estiver cheia de coisas e de possibilidades e de oportunidades proporcionadas, seja pelo excesso de trabalho, ou por alguma coisa que você ganhou, ou por uma facilidade que você herdou de seus pais, não tem sonho. A vida funciona melhor quando o nosso coração está contente com o trabalho, está contente com o pouco que eu tenho, reserva o tempo para descansar. Eu não vou trabalhar mais para tirar o tempo da minha esposa, tirar o tempo do meu filho, tirar o tempo dos meus amigos. Eu não vou fazer isso. Eu não vou trabalhar mais para tirar o tempo do meu sono. Eu vou ficar contente com o que eu tenho. Esse é um bom estilo de vida, porque a vida funciona melhor quando a gente está contente. E é isso que ele está dizendo, é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. E isso tem a ver com tudo na nossa vida. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com lazer, isso tem a ver com igreja, isso tem a ver com tudo. Quando a gente vive uma realidade de igreja, de comunidade simples, tudo nos satisfaz. Mas quando a gente começa a se tornar uma comunidade complexa, sofisticada, aí as coisas não saciam mais. Aí nada é capaz de satisfazer o nosso coração quando a vida começa a ficar complexa. O mundo, guarde bem isso, o mundo depois da queda é um mundo depois de um desastre. O desastre produz um estilo de vida predatório. E contra esse estilo de vida o pregador diz, você precisa de contentamento no coração. Porque a vida funciona melhor quando você está contente. A filosofia reinante no mundo, ela é uma filosofia caótica. Ela é uma filosofia de mundo em desastre. É aquela filosofia pós-calamidade. Eu tenho que catar a maior quantidade de coisas possíveis, ajuntar e colocar debaixo do meu domínio, para me garantir. Eu não posso entrar, especialmente nós, cristãos, não podemos entrar nesse sistema. Isso é antibíblico. O mundo funciona melhor também quando nós estamos juntos com as
pessoas. É isso que ele vai dizer a partir do versículo 7. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Há inúmeras justificativas para isso. Mas o que ele está combatendo lá nos seus dias, e isso parece que faz muito mais sentido hoje, ele está combatendo um estilo de vida individualista. O mundo pós-queda, um mundo em desastre, assim como qualquer cidade pós-desastre, se torna uma cidade individualista. Ou seja, cada um quer defender o seu pedacinho, o seu espacinho, as suas coisinhas. Cada um quer ficar ali cuidando do que é seu, e ninguém está se importando muito com o que está acontecendo ao seu redor. É um individualismo terrível, um individualismo que tira de você o brilho da vida, que tira de você o amor, que tira de você a ternura, que tira de você a capacidade de ter amizade. E esta, infelizmente, é a marca também da sociedade dos nossos dias. É uma sociedade individualista, que quer a qualquer custo tornar você uma ilha, isolado. E aí existem mecanismos para satisfazer sua necessidade de relacionamento. O sujeito vai lá e coloca nas suas mãos um celular que tem WhatsApp, que tem Facebook, que tem um monte de sistemas para você se comunicar com as pessoas. É uma tentativa de substituir o calor humano, e uma tentativa que nunca vai ser suficiente. E você continua sozinho no meio de uma multidão. Você tem 2.000 amigos nas suas redes sociais, mas você não tem ninguém para almoçar com você. Mas você não tem uma casa para ir almoçar. Mas você não tem um colega para poder ir comer uma pizza com você. É uma sociedade individualista. Apesar de todas as nossas comunicações, o conselho que ele está nos dando, é melhor serem dois do que um. Por quê? No que tange ao trabalho, você vai ter melhor salário em dois do que em um. No que tange às quedas, e a vida é feita de quedas, nós caímos muitas vezes ao longo da nossa vida, em vários sentidos diferentes, em várias áreas da vida diferentes, nós caímos muitas vezes. No que tange a queda, é melhor serem dois, porque quando um cai, o outro levanta. No que tange ao frio, e a gente experimenta vários frios na vida, vários momentos de friagem na vida da gente, é melhor serem dois do que um, porque quando um está lá tremendo de frio, o outro chega e o aquenta, e o aquece. No que tange às adversidades, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque você tem alguém para te defender, você tem alguém para te ajudar. São exemplos importantes para a vida da gente. Para vocês terem uma ideia, considerando a questão do casamento, principalmente, ou especialmente a questão do trabalho a dois, o trabalho conjunto que uma família produz, na Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles lançaram um slogan lá para promover os casamentos. E eles diziam assim: olha, agora a batata está barata, o tomate também está barato, é tempo de se apaixonar. Esse era um slogan da Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Era para ninguém passar a vida inteira, ou o dia inteiro trabalhando para poder comprar legume, porque aquele preço horroroso da época da guerra acabou, não existia mais aquilo. Agora é uma questão do quê? Agora a batata está barato, o tomate está barato, vai gastar tempo com paixões. E isso vale para o mundo inteiro. Se você mora no Brasil, você sabe muito bem que na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, quando você declara o cônjuge, você paga menos. Então, por mais que a gente esteja numa sociedade que parece que tudo conspira contra a família, a economia não conspira contra a família. O leão não conspira contra a família, muito pelo contrário. Em dois, o imposto é menor, é mais barato. Nós temos que experimentar a união de corpo e alma, porque a união de corpo e alma, ela produz um calor muito maior, e ela evita o esfriamento. Se você pegar dois carvões e tirar do meio da churrasqueira lá, na hora que está aquele brasume, e colocá-los para o lado de fora, o que vai acontecer com eles? Eles vão se apagar. Isso funciona muito no que diz respeito à igreja. A gente não pode se isolar, porque quando a gente se isola, a gente se esfria, se apaga. Então, a coisa pior que pode acontecer para uma pessoa é deixar de congregar, porque quando ela deixa de congregar, o coração dela vai esfriando. A união, ela produz uma força, uma resistência aos ataques. Pense bem, se você pensar em termos de família, você deve lembrar que você deve ser o defensor
da sua esposa, e a sua esposa deve ser a sua defensora. Então você pode imaginar o seguinte: olha, se você for atacar o marido, você tem lá uma onça que vai defendê-lo a qualquer custo. Sabe aquela onça que parece que o dente dela foi quebrado, ela está irada, e ela vai defender você de qualquer jeito. No meu caso, pela minha forma física, se você for atacar minha esposa, vai ter um tubarão branco, doido para morder, que não consegue parar. Porque é assim que nós devemos ser, defensores uns dos outros. O casal tem que ser assim. E o que o pregador de Eclesiastes está dizendo é isso. Ele está dizendo que nós, quando estamos juntos, seja no casamento ou seja numa grande comunidade, nós somos o quê? Nós somos defensores uns dos outros. Você pensar em termos da igreja, você tem oito pastores alemães tomando conta de vocês. Se mexer com você, vai ter que mexer com os 8. São os 8 presbíteros. Mas nós temos mais 24 pitbull, que é a junta diaconal, vai defender você. E tem 2 Rottweiler, pastor, para defender você. Depois vocês fazem as comparações lá. Mas a ideia é o quê? Quando a gente vive em grupo, a gente tem quem defenda a gente. Por isso que o casamento é tão importante. Esqueci do Betão São Bartolomeu, que São Bernardo, aquele bem grandão. O Jó também, ele não está aqui dentro, senão eu ia brincar com ele. Mas quando a gente vive junto, seja família, seja igreja, a gente tem melhor paga no trabalho, tem quem levanta, tem mais calor e tem quem te defenda. E ele está dizendo, nesta vida pós-guerra, nesse mundo caótico, nesse mundo em desastre, melhor é estarem juntos do que separados. Mas pastor, o senhor não sabe, estar junto é difícil. É difícil mesmo. No mundo pós-guerra é difícil, todos nós temos diferenças. Mas se você quer saber como a vida funciona melhor, está aí, a vida funciona melhor juntos. Por mais dificuldades que a gente tenha para conviver, a vida ainda é muito mais fácil quando a gente está junto do que quando a gente está separado. Essa é a segunda regra que ele está pondo. Contra a filosofia do mundo em caos, pós-desastre, existe a filosofia bíblica, o ensino da palavra de Deus para a minha vida. E o ensino é que a vida funciona melhor quando eu estou contente. E o ensino é que a vida funciona melhor quando nós estamos juntos do que quando nós estamos separados. Mas por último, ele vai falar ainda que a vida funciona melhor quando nós estamos dispostos a aprender. E esse exemplo que ele usa é um exemplo muito interessante. É o exemplo do jovem sábio e do rei tolo. E o que o rei velho e insensato e tolo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, é melhor você lidar com uma pessoa nova, que esteja disposta a aprender, do que você lidar com uma pessoa velha que já acha que sabe tudo. E por que é melhor? Bom, por 2 argumentos principais. O primeiro deles é o seguinte: o primeiro deles é que ninguém sabe tudo. Esse é o primeiro argumento. E quando alguém acha que sabe tudo, está cometendo um erro primário. Um erro que qualquer adolescente, ou talvez até uma criança, saiba responder de cara. Alguém sabe tudo? Vai dizer, não, ninguém sabe tudo. Então quando eu chego a um ponto que eu não me deixo repreender, que eu não aprendo mais, que eu não ouço mais ninguém, eu me tornei uma pessoa insensata e tola. E infelizmente a vida pós-guerra, a vida pós-queda, a vida pós-desastre, leva as pessoas a terem essa atitude. Atitude que não, aqui agora é a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência, é a lei do individualismo, e eu sei o que é melhor para mim. Não tem nada mais triste do que essa frase. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim, primeiramente, é Deus. E Deus mostra o que é melhor para mim através da multidão dos conselhos. Porque é nesse lugar que habita a sabedoria, segundo a palavra de Deus. Agora, quando você se torna alguém tão absolutamente duro, você se tornou uma pessoa insensata.
Por isso nós falamos que a escola dominical é para quem? É para as crianças, para os adolescentes, para os jovens? Não, a escola dominical é para todos nós. E nesse caso aqui, o autor de Eclesiastes, o nosso pregador, ele está dizendo, olha, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Ele está dizendo assim, olha, ainda que aquele jovem saia de um cárcere, ou ainda que ele nasça pobre no reino deste rei velho e insensato, ele vai chegar lá. Porque ele está disposto a aprender e a crescer. E o outro estagnou, o outro parou, o outro simplesmente encerrou o seu processo de crescimento. Agora, o que é mais interessante nesse texto é que, como nos outros capítulos, Salomão vai nos apontar para o caminho certo e para o rei que nós devemos seguir. Eu não devo seguir o rei insensato que não se deixa admoestar, mas eu devo seguir um rei jovem que reinará e reinará com sabedoria. Veja o que ele diz: era sem conta todo o povo que ele versículo 15: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. De quem que ele está falando? Ele não está simplesmente falando de um jovem pobre e sábio que vai chegar a ser rei. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando dele. Ele está falando de alguém que eu vou poder seguir sem medo. Ele está falando de alguém que vai atrair todas as nações, e povos virão de muitos lugares e o seguirão. E o seguirão por quê? Por causa do exemplo dele. Como que o nosso rei nasceu? Nosso rei nasceu num palácio? Não. Nosso rei nasceu pobre, num presépio. Nosso rei se deixou admoestar? Sim. Leia Hebreus capítulo 4 e 5 e você vai ver um tratado sobre o Redentor e a superioridade de Cristo. E lá, no capítulo 5, o autor aos Hebreus vai dizer assim: e ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, em algum momento na Bíblia você acha um texto que diz que Jesus foi desobediente? Em algum lugar na Bíblia você acha um texto de que Jesus não sabia algumas coisas, exceto o dia e a hora que só o Pai sabe? Não. Mas isso não significa que ele não viveu e aprendeu como as demais pessoas. Apesar de ter todo o conhecimento, ele também cresceu e aprendeu. E o autor aos Hebreus diz: ele aprendeu até a obediência pelas coisas que sofreu. Não porque ele era desobediente e precisava de aprender uma lição, mas ele aprendeu como nós aprendemos. Em outras palavras, Jesus é o grande exemplo para a minha vida. Ele nasceu pobre para ser rei. Ele nasceu sabendo tudo, mas ainda assim ele aprendeu a vida inteira. Ele sempre aprendeu. Ele sempre soube ouvir. E ele sempre nos ensinou, que é o principal. Se nós pelo menos imitássemos a Cristo, nós já estaríamos completamente desassociados dessa vida predatória do mundo sem Deus. Agora, o autor de Eclesiastes, olhando para frente, ele está dizendo: o rei velho e insensato, e a referência aí é óbvia, a referência do rei velho e insensato é ao sistema judaico de ser, é o sistema daquele povo que vivia debaixo do rei, que não se deixava admoestar, nem eles nem os seus reis. E os reis que vieram depois de Salomão comprovaram isso. Homens que foram criados conhecendo a palavra, mas viveram absolutamente longe da palavra. Homens que foram criados decorando a lei de Deus e fizeram exatamente o oposto e andaram distantes do Senhor. Esta é a prova de que aquele reino era um reino de homens velhos e insensatos, mas naquele reino viria um jovem sábio, pobre e sábio, e este seria seguido por todos, de todas as nações, de todos os povos e de toda a língua. E então ele vai concluir dizendo: na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele está dizendo: toda essa nossa correria, toda essa nossa luta,
toda essa nossa necessidade de nos tornarmos cada vez mais sábios é também uma grande vaidade nossa. Porque de fato o que é importante na vida é a simplicidade. É a simplicidade que te faz contente com as coisas, é a simplicidade que te faz contente com as pessoas, é a simplicidade que te faz contente com Deus, porque Ele é tudo e em todos. Nós existimos por causa dEle, nós existimos por meio dEle, e nós existimos para Ele. Então, como é que eu vivo bem num mundo pós-desastre? Eu vivo bem com o coração contente, eu vivo bem tendo uma relação de comunhão com as pessoas, e eu vivo bem aprendendo sempre. Nunca é hora de aposentar o caderno. Essa semana eu falei com o Hugo fez uma prova no instituto, depois de 40 anos sem se submeter a uma prova escrita. Foi bom ou não foi, Hugo? Bom ainda foi quando ele recebeu a nota dele, que foi uma nota boa. Parabéns. É muito bom quando a gente se submete ao aprendizado. É muito bom quando a gente aprende a aprender, ou reaprende a aprender. Não importa a idade, nosso viver deve ser um viver de aprender sempre. Que Deus nos ajude a olhar para esses textos que em muitos momentos como esse daqui parecem até sombrios e pesados por causa daquilo que Salomão escancara diante dos nossos olhos, mas é muito bom olhar para isso e ver que há uma solução para a vida. Se você olhar todos os pontos aqui, eles estão relacionados com a vida de Cristo. A vida de simplicidade, coração contente. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele tinha no seu guarda-roupa? Uma sandália, uma túnica e uma capa. Foi o que ele usou. Esses eram os seus tesouros. Mas ele se alegrava com uvas, ele se alegrava com pão, ele se alegrava com peixes. A vida dele foi em conjunto. Ele escolheu homens para andar junto de si. E ele compartilhou os seus momentos felizes e os seus momentos tristes com esses homens. A vida dele foi uma vida de aprendizado e de ensino. É isso que nós devemos fazer. E é isso que Salomão lá atrás, séculos antes de Jesus nascer, estava nos ensinando a fazer.